Olá, meus irmãos. Vamos dar início então a mais uma série de estudos que nós vamos fazer nas quartas-feiras. Espero que você tenha aproveitado a anterior, onde nós falamos sobre a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Se você não viu todos os vídeos e quer ver, você pode encontrar aí no YouTube também, tá aí no mesmo lugar do vídeo que você está assistindo agora. Nessa nova série de estudos que vamos fazer, nós vamos tratar a carta de Paulo aos Filipenses. Nosso objetivo não é tanto de aplicar nesse momento, né? Quero fazer algumas aplicações, sim, alguns versículos específicos, principalmente, algumas ideias centrais. No entanto, não é tanto de ficar aplicando tanta coisa. Eu quero mais que nós entendamos a carta, entendamos o que Paulo está falando, quais são as ideias que Paulo está tratando, para quem Paulo está escrevendo, por que ele está escrevendo, o que ele está escrevendo, certo? E aí, a parte de aplicar, ou seja, de tirar ensinamentos para a sua vida, é algo que você deve fazer individualmente, né? Até mesmo de maneira formal e informal, ou seja, formal. Quando você está aí fazendo esse estudo, nós consideramos alguns versículos aqui no estudo e terminou o vídeo, você pega a sua Bíblia, você pega aquilo que você estudou, que você aprendeu, e agora você aí sentado na sua casa, com a sua Bíblia na mão, você vai tentar aplicar isso para a sua vida, tirar ensinamentos para a sua vida hoje, tá? E de maneira informal também, ou seja, às vezes você está aí no seu dia a dia, no cotidiano, né? E no seu trabalho, seja onde você estiver, e acontecem situações onde, de repente, você passa por uma situação onde aquilo que você estudou lá em Filipenses, você consegue tirar um aprendizado, tirar um ensinamento prático para aquela situação, para aquele momento da sua vida, tá bom? Então, essa parte da aplicação, ela fica por conta de cada um de nós, tá? À medida que nós vamos, então, entendendo as Escrituras, entendendo o que Paulo trata na carta de Paulo aos Filipenses. Para isso, nós vamos fazer uma abordagem verso a verso, tá? A gente vai tentando entender versículo por versículo aquilo que Paulo está tratando, está falando, tá? A gente então dar início aqui, sempre que nós vamos estudar qualquer livro, e não é diferente com a Bíblia, não é diferente com as cartas de Paulo, nós precisamos partir do contexto. O contexto, ele nos ensina muito, nos dá informações para que nós possamos usar essas informações depois como chaves para abrir determinadas portas de entendimento. Ou seja, às vezes a gente está lendo o texto e Paulo fala alguma coisa naquele texto, por exemplo, diz uma informação ali e nós não entendemos a informação, mas talvez nós não entendemos porque nós não paramos para estudar o contexto. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo naquele momento na vida de Paulo, que é o escritor? O que está acontecendo naquele momento na igreja de Filipos, que é quem está recebendo essa carta? Tá? Qual foi o acontecimento que uniu Paulo a essa igreja? Né? Ou seja, quando você manda uma mensagem de WhatsApp para alguém, existe algum assunto que é comum entre você e quem está recebendo a sua mensagem. Esse assunto é a razão pela qual você decidiu mandar aquela mensagem. Então, a mesma pergunta a gente pode fazer aqui, nesse caso. Qual foi a razão que uniu Paulo à igreja de Filipos no momento em que ele escreve essa carta? Qual era o assunto em comum? O que aconteceu que levou Paulo a escrever essa carta para aquela igreja? São perguntas que a gente precisa ir fazendo e buscando respostas, porque elas, de alguma forma, depois nos ajudam a entender algumas coisas na epístola, tá? E para a gente entender um pouco desse contexto, a gente precisa primeiro olhar rapidamente para Atos capítulo 16. 16 é um texto histórico que vai narrar o momento em que Paulo chega pela primeira vez na cidade de Filipos e prega o evangelho ali. E é nesse momento em que nasce uma igreja, né? Na cidade de Filipos. E percebam que até então Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele havia percorrido apenas a Ásia Menor, que apenas o território da Ásia Menor, tá bom? No entanto, na segunda viagem, ele ainda está percorrendo a Ásia Menor e ele recebe uma visão que o leva a ir para um outro lugar, tá? Ele está percorrendo a Ásia Menor e ele está tentando ir para uma cidade e o texto lá em Atos 16 vai dizer que o Espírito o impede. Ele tenta ir para outra,
mais uma vez ele é impedido. Então ele tem a visão de um varão, de um homem macedônico, tá? da região da Macedônia, que ele diz o seguinte nessa visão para Paulo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Passa para a Macedônia e ajuda-nos. E aí o texto de Atos 16 nos fala que Paulo imediatamente entendeu que ele estava sendo chamado por Deus, pelo Espírito, para pregar, para anunciar o Evangelho também na Macedônia, que é Europa, tá bom? Então você tem aí, se você pensar no avanço do Evangelho, recebereis poder, né? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então Atos vai narrando esse avanço do Evangelho, até mesmo um avanço geográfico, aonde a viagem anterior de Paulo só foi até a Ásia Menor, mas Deus quer levá-lo agora até a Europa. E é isso que acontece. E Filipos é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. E o texto ali de Atos 16 depois ainda vai nos narrar que a cidade de Filipos era uma cidade muito importante. Ela era considerada a cidade principal da província da Macedônia. Inclusive, lembrem-se aí de um contexto que no Novo Testamento como um todo, o Império Romano ele está dominando todo o mundo conhecido, tá bom? Não todo o mundo no sentido da Terra como um todo, mas o mundo conhecido da época, aquela região mais conhecida ali da época. E o Império Romano domina sobre essas cidades e ele constitui várias províncias, tanto a Ásia Menor como a Macedônia são regiões dominadas pelo Império Romano. E o texto lá de Atos 16 vai nos dizer que Filipos ainda era uma colônia, tá? O Filipos era uma colônia. Ou seja, a cidade de Filipos foi estabelecida por Roma como uma colônia romana. Os cidadãos de Filipos, eles tinham os mesmos direitos, os mesmos benefícios também que os cidadãos da própria cidade de Roma, capital do Império. Então era uma cidade economicamente importante, uma cidade politicamente importante, socialmente importante. E os cidadãos ali de Filipos, eles tinham esse amor pela sua cidade, por todo esse contexto que nós estamos estudando aqui. Paulo chega então a Filipos junto com Silas e também acompanhado de Timóteo, essa informação é importante, e eles anunciam então o evangelho a uma mulher chamada Lídia. E essa mulher também se converte, crê, toda a sua casa, né, toda a sua família também se converte, crê, são batizados. Depois nós temos um incidente onde há uma mulher possessa de espíritos que tem a habilidade aí, dada por esses espíritos de fazer adivinhações. E os seus senhores ganham dinheiro com essas adivinhações. Mas aí Paulo então expulsa esse espírito daquela mulher e com isso ela perde essa habilidade de fazer adivinhações e também os seus senhores perdem o lucro. Então eles ficam irados com Paulo e suscitam ali, né, começam um tumulto na cidade de Filipos e eles acusam Paulo de perturbar a paz da cidade, perturbar a ordem da cidade e por isso Paulo e Silas eles são açoitados, presos. Na prisão há um terremoto, né? Você pode ler é interessante você ler o capítulo todo de Atos 16 para você e ver os detalhes de tudo isso que eu estou contando, tá? Acontece um terremoto, as celas se abrem, Paulo, antes disso, estavam ali cantando e louvando ao Senhor na prisão. Estavam alegres, depois de açoitados e presos, estavam alegres cantando e louvando ao Senhor em voz alta. E quando há esse terremoto, o carcereiro que havia sido incumbido, né, colocado aí na responsabilidade de guardar esses presos, né, de mantê-los no cárcere, ao ver que as celas haviam sido abertas, ele tem por si então que os presos haviam sumido, né? Paulo, Silas, Timóteo e os seus cooperadores que estavam com eles, que eles haviam ido embora. Mas Paulo grita, né? Não, o carcereiro ele vai tirar a sua vida, por quê? Porque ele entende que por ter falhado na sua responsabilidade, ele vai ser condenado. Então ele já tira a espada para atentar contra a sua própria vida. Paulo e Silas gritam de dentro da cela, não faça isso, nós todos estamos aqui. E aí ele entra na cela, então, e ele pergunta para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles respondem, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então anunciam o evangelho a eles, eles se convertem, creem, são batizados, e você tem aí mais pessoas entregando as suas vidas a Cristo e compondo então a igreja do Senhor Jesus, e uma primeira igreja que surge ali então na cidade de Filipos.
tá? E depois, então, de Paulo ser liberto da prisão junto com Silas e seus cooperadores, eles passam na casa de Lídia, animam os irmãos a perseverarem na fé, consolam os irmãos porque eles haviam sido presos e agora estavam libertos, então a prisão deles suscitou uma tristeza nos irmãos ali, mas eles consolam os irmãos e depois seguem viagem. Então esse é o contexto de quando o evangelho chegou, através do ministério do apóstolo Paulo, o evangelho chegou até a cidade de Filipos, ou seja, a igreja de Filipos, ela é fruto da própria atividade ministerial de Paulo, do apóstolo Paulo. E aquela igreja tem um carinho muito grande com Paulo. Então agora a gente vai ver tudo isso, tá? Toda essa chegada do evangelho provavelmente aconteceu 10 anos antes de Paulo escrever essa epístola que nós temos à nossa frente, Filipenses, né? Então 10 anos antes. 10 anos depois, nós temos o contexto que nós temos da epístola, ou seja, qual é o contexto? Olhem em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, que nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Percebam, Paulo estava preso. Ele está falando das algemas dele em Cristo. Ele estava preso e preso por causa do Evangelho. E aí, essa é a condição de Paulo quando ele escreve essa epístola à igreja de Filipos. Ele estava preso. Entendemos, e aí por algumas informações da própria epístola que Paulo escreveu, né? E também por algumas informações históricas, entendemos que Paulo estava preso na cidade de Roma, que foi a sua última prisão e também onde nós cremos pela história, né? Que ele foi martirizado ali, ele morreu ali em Roma, né? Então, Paulo já está velho, no fim de sua vida, preso, e está escrevendo essa carta à igreja de Filipos, tá? E pensando agora no contexto imediato aqui do que aconteceu para que essa carta fosse escrita, né? Quais são os eventos que se deram, quais são as razões que Paulo teve para escrever essa carta, quais são os fatos que aconteceram. E a gente pode entender algumas coisas observando alguns versos da própria epístola. Percebam agora no capítulo 4, tá bom? Capítulo 4, versículo 10, onde Paulo diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Notem o que Paulo está falando aqui. Aquela igreja havia enviado para Paulo uma oferta, e aqui está falando de uma oferta financeira, né, de dinheiro para a subsistência do apóstolo, tá bom? E percebam que por esse versículo 10 nós podemos entender o quê? Que não é a primeira vez que isso acontece, inclusive Paulo vai falar isso um pouco mais para baixo. Olha só, olha o que ele diz a partir do versículo 15. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica vocês mandaram não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Perceberam? Então, Paulo está falando daquela igreja sobre uma oferta que aquela igreja acabou de enviar para ele, né, uma oferta aí para as necessidades financeiras de Paulo. Eles haviam enviado essa oferta e Paulo está relembrando que não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, eles tinham esse cuidado com Paulo já há muito tempo. E, inclusive, ele fala no versículo 10 alguma coisa sobre que eles estavam há um tempo sem oportunidade de ofertar para Paulo. Provavelmente aquela igreja estava passando por alguma dificuldade financeira, aqueles irmãos, né, estavam passando por alguma dificuldade que estava impedindo que eles levantassem uma oferta para Paulo. No entanto, agora tinha sido possível, e esse é o contexto. O contexto é que Paulo havia recebido esta oferta por mão de Epafrodito. Quem era Epafrodito? Versículo 18. Olha só, recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou para as minhas mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, Epafrodito havia sido enviado, era um membro da igreja em Filipos, e ele havia sido enviado pela igreja até Roma para levar, então, essa oferta até Paulo, né? A gente não tinha o sistema bancário que temos hoje, né? Que acontece com transferência. Então,
a igreja enviou um dos seus membros, Epafrodito, e em suas mãos essa oferta que foi levada ao apóstolo, tá bom? Então esse é o contexto, ou a razão, né, como se dá esse primeiro contato aí para que Paulo então escreva essa carta. Epafrodito é enviado com uma oferta e ele vai até Roma e se encontra com Paulo, tá? E quando Epafrodito se encontra com Paulo, ele adoece, e ele, inclusive o texto diz que ele adoece mortalmente, tá? É uma doença muito séria que Epafrodito chega à beira da morte. No entanto, ele se recupera e Deus então restaura a sua saúde. E Paulo então ele envia agora Epafrodito, né, envia Epafrodito de volta para a igreja em Filipos, e nas mãos de Epafrodito agora não mais uma oferta, mas sim uma carta, que é a carta que nós temos. Então, quando Paulo envia Epafrodito, ele também envia essa carta que nós temos nas mãos de Epafrodito para que fosse lida então para aqueles irmãos em Filipos. E o que nós entendemos é o seguinte, que quando Paulo teve esse tempo com Epafrodito, Epafrodito provavelmente relatou para Paulo algumas informações sobre o que a igreja estava vivendo, as dificuldades que a igreja estava passando. E nessa carta, Paulo então ele vai tratar aí alguns dos problemas que a igreja estava passando, tentando, por meio da sua autoridade apostólica, né? E também da sua autoridade, que foi ele quem levou o evangelho àqueles irmãos pela primeira vez. Então, por meio disso, Paulo ele vai tratar aqueles problemas por meio do seu escrito, né? Então, a carta que nós temos à nossa frente é essa carta, e ela tem como objetivo os seguintes temas centrais. Paulo está tratando, está agradecendo, melhor dizendo, pela oferta que aqueles irmãos enviaram e falando também para aqueles irmãos sobre a importância de ações como essa, que não tem apenas o objetivo de suprir financeiramente as necessidades do apóstolo, as necessidades missionárias, mas que também tem o objetivo de trazer aí um empenho espiritual, um empenho eterno por parte daqueles irmãos. A gente vai tratar isso quando a gente chegar lá na frente no capítulo 4, onde Paulo vai falar isso aí, tá? E também Paulo tem o objetivo de tratar, né, ele trata nessa epístola alguns problemas que eram os seguintes, principalmente dois, tá bom? Principalmente dois que nós vamos estabelecer aqui. Um deles era a dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando com problemas internos, ou seja, estava tendo partidarismo, desavenças entre os irmãos, o relacionamento estava quebrado em alguns contextos, por algumas pessoas, e isso estava gerando vários problemas para a igreja como um todo. E o outro contexto, ou a outra situação, eram pessoas que estavam pregando um falso evangelho, ou até mesmo deturpando o evangelho, tá? E eram problemas externos, né? Eram pregações externas tentando abalar a fé doutrinária daquela igreja. Então Paulo escreve, e ao escrever e entregar essa carta nas mãos de Epafrodito, ele tem esses objetivos aí, tá? Agradecer pela oferta, tratar o problema interno da igreja de desavenças e tratar também o problema da igreja com os falsos mestres que estavam, inclusive Paulo vai chamá-los de inimigos da cruz de Cristo, certo? Esse então é o nosso contexto da carta de Paulo aos Filipenses. E agora vamos apenas ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, que é a saudação inicial da carta, onde Paulo diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui então a saudação inicial da carta, onde Paulo diz quem ele é. E notem aqui, é interessante, porque Paulo inclui Timóteo. Paulo inclui Timóteo dizendo que é Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Alguns dizem que Timóteo foi quem escreveu a carta, que Paulo foi ditando nesta carta e Timóteo foi escrevendo. Mas notem que há mais do que apenas essa interação aqui. Há uma interação eclesiástica mesmo. Há uma interação de peso espiritual. Você tem Paulo, agora velho, e você tem Timóteo, aquele que seguiu Paulo por tanto tempo, aquele que estava com Paulo quando Paulo chegou a Filipos pela primeira vez, certo?
A igreja conhecia Timóteo, inclusive no capítulo 2, Paulo vai deixar isso claro, que aquela igreja sabe quem é Timóteo, até mesmo podem dar um certo testemunho a respeito de Timóteo, certo? Então, Paulo aqui velho está incluindo Timóteo, um jovem que agora foi treinado, inclusive, por Paulo, né? Foi acompanhado por Paulo, acompanhou Paulo e aprendeu com Paulo de perto muitas coisas, e ele está incluindo Timóteo nesse início, tá? Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo está escrevendo essa carta para os cristãos que vivem em Filipos. Perceberam que ele não está tratando tanto da ideia de a igreja de Filipos, e sim aos santos em Cristo, aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A igreja se organizava, a igreja na verdade, é o conjunto de vários cristãos que se organizam ali de alguma forma para juntos cultuarem ao Senhor, juntos se exortarem a andarem na fé, a buscarem ao Senhor. E percebam que Paulo trata dessa maneira, né? Santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos que eram lideranças daquela igreja, pessoas responsáveis por administrar a igreja em Filipos, certo? Então ele começa essa epístola com essa saudação e no nosso próximo estudo, então, nós começamos aí uma abordagem verso a verso a partir do versículo 3, tá bom? Espero que você tenha aproveitado. E procure sempre ter todo esse contexto em mente à medida que nós vamos estudando essa epístola. Um abraço.